Bom dia, meus queridos alunos. Essa aula foi preparada com o maior carinho pela professora Ana Maria e por mim para vocês, alunos dos sétimos anos. E toda semana a gente vai enviar uma aula para ajudar vocês no ensino da matemática aí para vocês aprenderem em casa. A aula de hoje nós vamos falar de números inteiros. Números inteiros. O que são números inteiros? Primeiro, o que vocês já sabem? Vocês já conhecem o conjunto dos números naturais. Não é isso? Esse conjunto vocês já conhecem. Quem são os números naturais? São os números que a gente usa para contar. 0, 1, 2, 3, 4 e infinito. São números que a gente usa para contar, os números positivos. Então agora vocês vão aprender os números inteiros. E para que surgiu os números inteiros? Como que surgiu isso na matemática? Então eu vou dar 3 exemplos aqui. Primeiro exemplo, temperatura. No dia a dia, a gente não tem só temperatura positiva, a gente tem também temperatura negativa. Então, por exemplo, você está numa cidade lá, então está fazendo 5 graus, está frio. Se a temperatura cair 3 graus, se ela diminuir 3 graus, ela vai para 2 graus. E se ela diminuir mais 3 graus, então ela vai chegar no zero e vai abaixo do zero. E aí como que eu vou representar isso só com número positivo? Não teria como. Então precisa de número negativo. Então se ela cair mais 3 graus aqui, ela está com 2 graus. Ó. Vai cair 1 grau, vai cair mais 1 grau, 0 grau. E vai cair mais 1. Então vai cair para 1 grau negativo. Então vou precisar de número negativo. Então esse é um exemplo básico de que a gente precisa de número positivo e número negativo. Quer ver um outro exemplo? Extrato bancário. Quando você movimenta a conta, então, por exemplo, eu tenho lá R$40 na minha conta. Aí amanhã eu ganhei R$50 do meu pai e fui lá e coloquei na conta de novo. Então se eu coloquei 50, tinha 40, então eu passei a ter 90. Valor positivo, é o que eu tenho. Mas daí eu dei um cheque para pagar uma conta, dei um cheque no valor de R$100. Se eu só tinha 90 na conta, se eu dei um cheque de R$100, o que vai acontecer com a minha conta? Vai utilizar os 90 e eu vou ficar devendo 10. Então a minha conta vai ficar negativa. Então vai aparecer menos 10. Saldo negativo, estou devendo para o banco. Então é uma outra situação que a gente precisa de número negativo. Quando o nosso saldo está positivo, beleza. Se o saldo ficar negativo, se você ficar devendo para o banco, então você precisa de número negativo para representar isso. Um outro exemplo, no futebol. Rapaziada que gosta de futebol, saldo de gols. O que é o saldo de gols no futebol? Você pega os gols que você marcou e tira os gols que você levou. Então, se você marcou 10 gols, seu time foi lá e fez 10 gols. Só que o seu time levou 7 gols. Ele levou 7 gols. Então você fez 10 e levou 7. Então qual que é o saldo de gols? É 3. É o número de gols que você fez menos o número de gols que você levou. Mas e se o seu time fez 10 gols, mas levou 12? Se o seu time, tio não, né? Tio sou eu, tiozão. Se o seu time fez 10 gols e levou 12 gols, então aí o seu saldo de gols vai ser negativo. Porque você levou mais do que você fez. Então você vai ficar com saldo negativo de gols, menos 2. Então são 3 exemplos aí do dia a dia que a gente vê que na matemática a gente precisa também de número negativo. Então aí criou-se um conjunto de números com número positivo e com número negativo, que é o conjunto dos números inteiros. Então o conjunto dos números inteiros, ele é formado por números positivos e números negativos, só que números inteiros. Então aqueles números decimais que vocês conhecem também, é 1,5, 2,3, esse não é número inteiro. Então número inteiro, positivo e negativo. A gente representa pela letra Z. Então conjunto dos números inteiros. A gente tem os números negativos
e tem também os números positivos, números inteiros. Então esse é o conjunto dos números inteiros. Então é isso que a gente vai aprender a partir de agora. E a gente vai aprender também, na próxima aula, a fazer as operações com esses números. Somar, multiplicar, dividir, subtrair, número positivo, número negativo. Então tudo isso a gente vai aprender agora no decorrer das nossas aulas. Então a primeira coisa que vocês têm que entender é isso. O que é conjunto dos números inteiros? É um conjunto numérico formado por números negativos e positivos inteiros. Beleza? Como que eu represento o conjunto dos números inteiros na reta numérica? Então vamos lá. Então tem uma reta numérica, 0. Para a direita eu uso o número positivo e para a esquerda eu coloco os números negativos. Sempre assim. Reta numérica, 0. Para a direita, números positivos e para a esquerda, números negativos. Então é assim que eu represento os números inteiros na reta numérica. Agora vamos falar de uma outra coisa importante. O que é módulo de um número inteiro? Então isso é uma coisa importante, hein? Módulo, que também é conhecido como valor absoluto. Então o que é módulo ou valor absoluto de um número inteiro? Módulo de um número inteiro é a distância desse número até o zero. Então se eu pegar, por exemplo, aqui, ó, o número 3, qual é o módulo do número 3? Então você vai ver qual é a distância do 3 até o zero. Então aqui está o 3, qual a distância dele até o zero? 1 unidade, 2 unidades, 3 unidades. Então, a distância do 3 até o zero é 3. Então, o módulo do 3 é 3. Então, o módulo do 3 é 3. Mas a gente vai ficar escrevendo assim na matemática? Não. A gente vai usar símbolo. E qual é o símbolo de módulo? Símbolo de módulo são duas barrinhas assim, ó. Então, módulo do 3 é 3. Como que eu vou escrever isso com símbolo? Vou escrever assim, ó. Módulo do 3, ó. Olha o símbolo aqui, ó. Módulo do 3 é igual a 3. Beleza? Então é a distância do número até o zero. Ah, e se for número negativo? Então vamos pegar o número negativo. Vamos pegar o menos 4 aqui. Então, qual é o módulo do menos 4? Módulo do menos 4. É a distância do menos 4 até o zero. Qual a distância dele até o zero? Ó, 1 unidade, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades. Então a distância do menos 4 até o zero é 4. Então o módulo do menos 4 é 4. Entendido? Belezinha? Então o módulo é a distância do número até o zero. Mas você pode chamar também de valor absoluto. Então no exercício lá, calcule o valor absoluto. É a mesma coisa que calcular o módulo. É a mesma coisa. É a distância do número até o zero. Entendido o que é módulo? Tá. Agora uma outra coisa importante no conjunto dos números inteiros. Então eu vou apagar aqui, ó. Vou só deixar a reta numérica. Então vamos lá. Uma outra coisa importante. Números opostos. O que são números opostos ou simétricos? Então, o que são números opostos? Números opostos, vou dar um exemplo aqui, ó. Eu vou pegar aqui o 3 positivo e vou pegar o 3 negativo. Qual é a distância do 3 até o zero? A distância do 3 até o zero, o módulo do 3, é 1, 2 e 3. Qual é a distância do menos 3 até o zero? Também é 1, 2 e 3. Então, o 3 positivo e o 3 negativo, eles são números opostos ou simétricos, porque eles têm a mesma distância em relação ao zero. Na prática, são números que têm a mesma distância até o zero, um positivo e um negativo. Então, outros exemplos de números opostos. Ó. Menos 8 e 8
também são opostos. 8 positivo e 8 negativo. 10 positivo e 10 negativo, também são opostos. 4 positivo, 4 negativo. 11 positivo, 11 negativo. São números opostos. Deu para entender? Tem a mesma distância em relação ao zero. Um é positivo e o outro é negativo. Então isso é uma coisa importante também para a gente saber sobre números inteiros. Então vamos recapitulando rapidinho aí. O que são números inteiros? Um conjunto numérico formado por números negativos e positivos inteiros. Para que eles foram criados? Para situações do dia a dia que a gente também precisa trabalhar com o número negativo. Como que coloca na reta numérica? 0, número positivo para a direita, número negativo para a esquerda. O que é módulo de um número inteiro? É a distância do número até o zero. O que são números opostos? São dois números, um positivo e um negativo, que têm a mesma distância até o zero. Porque se eu pegar, por exemplo, 7 positivo e 5 negativo, são números opostos? Um é positivo, outro é negativo. Tudo bem, mas não são opostos. Porque a distância do 7 até o zero não é igual à distância do menos 5 até o zero. Então, não é só ser positivo e negativo. Eles têm que ter a mesma distância até o zero para a gente poder falar que eles são opostos. Beleza? Tranquilo. Então, uma outra coisa importante. Vamos agora fazer comparação entre os números inteiros. O que é comparar os números? Comparar os números é você saber qual o número que é maior que o outro, qual o número que é menor que o outro, né? Ou se eles são iguais. Isso é comparação. Então, isso é uma coisa também importante no conjunto dos números inteiros. Você fazer a comparação. E como que eu vou fazer a comparação? Eu vou utilizar os símbolos de maior e vou utilizar o símbolo de menor para eu poder comparar os números aí. Então, vamos começar pelo mais fácil. Primeiro, a gente vai comparar número positivo com um número positivo. Depois, a gente vai comparar um número positivo com um negativo. E depois, a gente vai comparar um número negativo com um negativo. Então, 3 comparações que a gente vai fazer aqui. Então, primeiro, número positivo com número positivo. Então, eu vou pegar aqui o 3 positivo e o 5 positivo. Então, nessa comparação, quem é maior entre eles aí? É fácil. Quando você vai comparar dois números positivos, o número que está mais longe do zero é sempre maior. Então, se eu pegar o número 5, olha, o 5 ele está mais longe do zero do que o 3. Então, dois números positivos, o número que está mais longe do zero é o maior. Então, nesse caso aqui, o número maior é o 5. Então, eu posso dizer assim, o número 5 ele é maior que o número 3. Ou eu posso fazer o contrário. O 3 é menor que o 5. Também é uma comparação. O 5 é maior que 3. E o 3 é menor que 5. Então eu uso os símbolos aí para comparar. Então, beleza? Dois números positivos, quem que é maior? É quem está mais longe do zero. Tranquilo? Agora nós vamos comparar dois números negativos. Então vamos pegar aqui o menos 2 e o menos 7. Vamos pegar o menos 2 e o menos 4, que está aqui na reta já, para ficar mais fácil para vocês entenderem. Então vamos lá. Dois números positivos, quem está mais longe do zero é maior. Agora, dois números negativos não é quem está mais longe do zero, é ao contrário. É quem está mais próximo do zero que é maior. Lembra da temperatura. A temperatura, se você pegar um termômetro, você tem lá o ponto zero. Abaixo você tem todas as temperaturas negativas. Quanto mais próximo do zero a temperatura, mais quente é. Se você pegar menos 10 graus e menos 1 grau, o menos 1 ele é mais quente do que o menos 10, porque ele está mais próximo do zero. Quanto mais próximo do zero, mais a temperatura vai subindo, mais vai esquentando. Então, dois números negativos, o maior é quem está mais próximo do zero. Então, quem está mais perto do zero? É o menos 2 ou é o menos 4? Vamos olhar na reta numérica aqui. Olha o menos 4, onde que ele está aqui. Olha a distância dele até o zero. E olha o menos 2, onde que está aqui. Então, o menos 2, ele está mais próximo do zero. Então, ele é maior. Então, eu vou comparar. O menos 2, ele é maior que o menos 4.
Entendido? Então, dois números positivos, quem está mais longe do zero é maior. Dois números negativos, quem está mais perto do zero que é maior. Tranquilo? Agora a gente vai comparar positivo e negativo. Esse é o mais fácil de todos. Lembra da temperatura? Qual a temperatura que é maior, que é mais quente? É a temperatura positiva ou é a temperatura negativa? Lembra da sua conta bancária? Quando que você tem mais dinheiro? Quando o seu saldo é positivo ou quando o seu saldo é negativo? Né? Lembra do saldo de gols? Quanto que é maior? Quando o saldo de gols seu está positivo ou quando está negativo? É sempre o positivo. Então, comparar número positivo com negativo é a coisa mais fácil do mundo. O número positivo, ele é sempre maior que o número negativo. Ele é sempre maior. Então, se eu pegar aqui número 3 e 1780 negativo, quem é maior? Então, você não pode pensar assim, nossa, 1780, mas é negativo, não é? É. Então, o maior é o positivo, sempre. Então, o número positivo é sempre maior que um número negativo. Sempre. Tranquilo? E uma outra coisa importante, que o número zero, ele é maior que qualquer número negativo. Lembra da temperatura de novo. A temperatura zero, ela é mais quente, ela é maior do que qualquer temperatura negativa. Então, o zero é maior que qualquer número negativo. Ok? Então, a aula de hoje é isso, gente. Números inteiros, o que é números inteiros, reta numérica, comparar, módulo. Espero que vocês consigam resolver as listas aí em casa. E semana que vem a gente volta com mais um vídeo. Semana que vem a gente vai colocar a mão na massa. Vamos fazer operações com os números inteiros. Vamos somar, subtrair, multiplicar e dividir. Número positivo, negativo, 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 positivo com positivo. Beleza? Então um beijão meu e da professora Ana Maria para vocês, tá? Tchau. Se cuidem, usem máscaras e fiquem em casa. Tá bom? Tchau.